Fala galera, beleza? Hoje vamos ver a terceira parte da primeira videomatéria, como estudar. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Vamos ver então as diferenças entre aprender e fixar. Vamos supor que o seu professor tenha explicado a matéria e que você tenha entendido o assunto e todos os possíveis métodos envolvidos. Se tudo isso aconteceu, beleza, você aprendeu. Agora vamos supor que, depois de você ter aprendido, você tenha revisado a matéria, tirado todas as possíveis dúvidas, tenha feito exercícios, resumos e tabelas, tenha testado os seus conhecimentos através de exercícios fáceis, médios e difíceis, tenha também buscado material adicional, o qual você deu o mesmo tratamento e tenha corrigido todas as possíveis deficiências. Se tudo isso aqui aconteceu, parabéns, você fixou a matéria. Uma coisa importante é que o aprendizado sem a fixação é um esforço inútil. O que adianta você aprender e não fixar o que você aprendeu? Então é importante, depois de aprender, você fixar a matéria, através desses passos que eu expliquei para vocês. A fixação, gente, normalmente ela não é para sempre. Exatamente por isso, no final do período você precisa fazer o quê? Dar um reforço. Então vamos supor, você tem um vestibular lá no fim do ano. Você aprendeu a matéria que foi no comecinho do ano. O que você precisa fazer? Você precisa fixar essa matéria, por exemplo, em casa ou na sala de estudos, e no finalzinho, após mais ou menos alguns meses, você precisa fazer uma revisão, porque senão você também vai esquecer aquilo que você fixou. Fixação sem revisão, exatamente por isso, é um esforço também inútil. Como aprender? Preste o máximo de atenção nas aulas, óbvio. Pergunte sempre. O aluno que guarda dúvidas, gente, vai ser com certeza ultrapassado. Não deixa dúvida. Sabe aquele provérbio, quem tem boca vai a Roma? Pois é, pergunta. Você tem uma coisa muito importante em você, a boca. Use a boca a seu favor. Não deixe uma dúvida com você. Galera, não há nada tão óbvio que não mereça ser perguntado. Então, às vezes você acha que uma dúvida é boba, e o que acontece? Isso acaba te prejudicando depois pelo fato de você ter deixado essa, entre aspas, dúvida boba com você. Não existem perguntas tolas. Tolo é se permitir ficar para trás. Então o que é importante? Você não deixar as perguntas acumularem. Surgiu uma pergunta? Opa, levanta o braço e pergunta. Faça anotações ainda em aula. Eu não sei como é que tem gente que vai para a aula muitas vezes sem levar caderno, sem levar caneta e não faz anotação, fica só assistindo. A sua fixação fazendo esse procedimento vai ser mínima. O que é importante? Faça anotações em aula. O importante também é que você copie não apenas o esquema de lousa do professor, mas também os trechos da explicação que você julgar importante. Como fixar? A primeira etapa da fixação começa ainda na sala de aula, ou seja, durante o processo de aprendizagem, você começa a fazer uma pré-fixação. Não existe, galera, fixação plena sem aprendizado pleno. É óbvio, você só vai fixar bem aquilo que você tiver aprendido bem. Faça o máximo de exercícios e também de leituras possível. Não adianta nada você assistir a aula e você não fazer nem exercícios e nem uma leitura complementar. Isso ajuda a fixar a matéria. Periodicamente, conforme eu já expliquei para vocês várias vezes, faça uma revisão rápida e uma mais intensa no período que você destinou à revisão, que é normalmente no fim do período. Então, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, se vocês têm um ano para estudar, reserva o último mês para revisão. E a revisão, conforme eu também já disse, ela reforça a fixação. Dúvidas, pessoal, também surgirão nesse processo. Aliás, dúvida vai surgir em qualquer fase do processo. Isso é natural. O que não é natural, como eu já falei para vocês, é guardar as dúvidas com você. Não deixa de forma alguma isso acontecer. Ah, eu sou tímido. Perca a timidez. Isso vai acabar te atrapalhando. Hierarquia do aprendizado. Galera, existem processos de aprendizagem que são mais eficientes que outros processos. A regra geral é a seguinte: quanto mais passivo for o processo de aprendizagem, menor vai ser a fixação ou o aprendizado dentro desse processo. Exemplo: assistir a aula
fixa menos do que você fazer uma leitura. Fazer uma leitura fixa menos do que você fazer uma cópia de um texto. Fazer uma cópia de um texto fixa menos do que você fazer um resumo desse mesmo texto. E, finalmente, fazer um resumo fixa menos do que você dar uma aula sobre esse assunto. Então a dica é, se você tem, por exemplo, um colega que tem uma deficiência maior que você dentro da mesma matéria, você pode fazer o quê? Ensiná-lo, porque quando você ensinar esse colega, você vai fazer duas coisas legais. A primeira, você vai estar ensinando uma outra pessoa. A segunda é que, quando você ensinar uma outra pessoa, você vai fixar muito mais o conceito do que se você fizer esses outros passos. Então é importante você também tomar essa atitude mais ativa. Ensinar uma outra pessoa é um excelente e é o melhor método de aprendizado e fixação. Ajude seus colegas. Eu falo isso até por experiência própria. Quando eu estava, por exemplo, no antigo colegial, eu aprendi muita coisa, principalmente em matemática, ajudando os meus colegas que tinham um pouco mais de deficiência. E também, esses colegas me ajudavam muito em matérias que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em humanas. E eles, obviamente, fixaram melhor essas matérias a partir do momento que eles passaram a me dar essas aulas. Tranquilo?